Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Beleza. Boa noite. Peraí. Estão ouvindo bem? Sim. Sim. Tá certinho. Beleza, então. Só vamos aguardar um minutinho aí pro pessoal entrar. Já vou conferindo a chamada aqui. Já vou anotando. Então, pessoal, vocês viram que a gente mudou ali nosso aplicativo. Pedi para vocês ali no grupo se a gente podia mudar para o Zoom, porque o meu Teams ali, ele estava com problema na hora de gravar. A gente, tudo bem, nossa aula estava indo bem, mas por fim, quando ele ia fazer a gravação da aula, ele dava um erro inesperado que a gente não conseguiu resolver, não sei porquê, reinstalei o Teams e mesmo assim não teve jeito. Então, melhor a gente tentar por aqui, deixar alguma coisa gravada, que se precisar revisar, vai estar lá. Eu postei para vocês também, espero que tenham observado lá, né? Postei a outra aula virtual, ou seja, apesar de a gente ter as aulas remotas aqui, né, não são tratadas como virtuais. Essa aqui estão substituindo as aulas presenciais em função do nosso coronavírus aí, né, que não quer cessar. Já teve mais uma decisão ali que as aulas em Santa Catarina do dia 7 de setembro já falaram em 12 de outubro. Então, só piora, né? Não melhora nada. Mas, por enquanto, a gente vai se prevenindo e fazendo as aulas assim. E daí, além da aula remota, que é essas que a gente está fazendo, tem as aulas que seriam virtuais se a gente estivesse lá na faculdade, no tete-a-tete, né? E deixei lá um material para vocês. Na verdade, é só mais uma sequência de exercícios, porque a gente já falou da estrutura do balanço, já falamos da estrutura da DRE, já expliquei para vocês os principais aspectos dessas duas demonstrações, o que vocês precisam observar, o que vocês não podem esquecer nelas,
e agora a gente tem que começar a praticar, a montar. Então, o propósito, como a gente vem falando toda a aula, é elaborar uma estrutura de demonstração contábil de modo que a gente possa apresentar isso para terceiros. Quando pedirem para vocês, olha, precisamos apresentar o balanço da nossa empresa para um banco, para um cliente, para um fornecedor, para uma licitação pública. Vocês não vão simplesmente pegar o balancete de verificação da empresa, que tem todos os detalhes, e mandar para frente. Vocês vão pegar esse balancete de verificação e adaptar numa estrutura de apresentação e divulgação das demonstrações contábeis. Ou seja, vocês vão deixar esse balancete de verificação mais resumido, apresentável e compreendível. De que forma? Resumido, vocês vão pegar todo um ativo que pode ser uma estrutura maior, né, com várias contas contábeis analíticas, e converter numa estrutura mais sintética. A mesma coisa para o passivo, a mesma coisa para o patrimônio líquido. E a mesma coisa para as contas de receita, custos e despesas. Toda aquela estrutura que às vezes pode ser gigantesca, que tem empresas que têm um balancete com mais de 100 páginas, a gente vai transformar em 7 páginas praticamente. Uma para o ativo, uma para o passivo, uma para o DRE, outra para DMPL, outra para DFC, outra para DVA e outra para DRA. E aí sim, feitas as demonstrações contábeis, nós vamos ainda elaborar as notas explicativas. As notas explicativas fazem parte do conjunto das demonstrações contábeis. Todas as empresas estão obrigadas a apresentar essas demonstrações contábeis e acompanhado de nota explicativa. Então, aquilo que eu falei lá na primeira aula, não pensem que, mas a minha empresa é do Simples Nacional, não preciso ter todas as demonstrações e as notas explicativas. Precisa sim. O CPC, que trata das orientações contábeis para pequenas e médias empresas, ele define quais são as demonstrações contábeis que uma empresa de pequeno e médio porte ela precisa apresentar e ainda o conjunto de notas explicativas. Claro que uma empresa pequena não vai ter uma série de informações que uma grande empresa vai ter, mas as básicas precisa ter. Então, qual é a diferença do conjunto de demonstração contábil de uma grande empresa para uma empresa de pequeno e médio porte? Uma grande empresa precisa apresentar talvez a DFC e uma de pequeno porte estaria dispensada se o patrimônio dela, o patrimônio líquido fosse menor que 2 milhões. Se for maior, tem que apresentar também. Uma grande empresa, se for uma sociedade anônima de capital aberto, tem que apresentar a demonstração do valor adicionado, a DVA. Uma empresa de pequeno e médio porte está dispensada de apresentar a DVA. Agora, ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstração de resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, essas empresas, sendo pequena, média ou grande, precisam apresentar. E notas explicativas. Essa semana que passou, eu ainda, além do nosso escritório, fiz um apoio aí para um cliente nosso que foi fiscalizado pelo CRC. Há 2 anos atrás ele era uma empresa de pequeno e médio porte, hoje ele é uma empresa de grande porte. E uma das principais coisas que pediram, as demonstrações contábeis e notas explicativas. Então, não vai passar. Aí estava lá, não fizemos, não montamos, não mandamos no SPED, e agora? Agora monta e apresenta. Mas é coisa para a gente, quando encerrar o exercício social, já deixar tudo pronto. Então, o propósito é a gente montar isso. Na estrutura do nosso ativo, conforme a gente já falou, né, a gente sabe que ele se divide em 2 grandes grupos. O ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante vai registrar tudo aquilo que é dinheiro ou eu pretendo converter em dinheiro pelo prazo máximo de até o encerramento do exercício seguinte. Então, se os exercícios sociais são encerrados anualmente, de 12 em 12 meses, significa dizer que eu vou manter tudo aquilo que eu pretendo converter em dinheiro ou já é dinheiro no ativo circulante, aquilo que eu vou realizar nos próximos 12 meses. Já no ativo não circulante, tudo aquilo que vai demorar um pouco mais para virar dinheiro.
Normalmente, no ativo não circulante, a gente tem algum tipo de depósito judicial que a gente fez para garantir uma discussão de uma ação judicial. A gente tem aqueles valores a receber de empresas do mesmo grupo econômico. A gente tem investimentos em algum tipo de aplicação financeira que eu só posso resgatar com mais que um ano. E depois os grupos de ativo investimento, o ativo imobilizado e o ativo intangível. Então, esses são os dois grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do não circulante, nós ainda temos o realizável a longo prazo, que é tudo aquilo que eu posso ter a curto prazo. Por exemplo, um cliente que eu tenho vendas a curto e a longo prazo. Posso estar no circulante, posso estar no não circulante. E eu tenho normalmente aquilo que vai demorar mais para se converter em dinheiro. Algum tipo de crédito tributário, né? O caso do ICMS sobre ativo imobilizado, que eu citei para vocês na outra aula, os valores a receber de empresas do mesmo grupo econômico, e depois a gente cai para os grupos tradicionais, que são investimentos imobilizado e intangível. O investimento registra tudo aquilo que representa uma sobra de dinheiro que a gente converteu em alguma coisa. Ou seja, a empresa tinha um dinheiro sobrando nas suas aplicações financeiras, bancos, e resolveu adquirir um terreno. Ah, mas vai usar o terreno na atividade? Não. Compramos o terreno que possivelmente lá na frente a gente use na atividade ou a gente venda ele e ganha um dinheiro em cima disso. Beleza? Isso é um investimento. A empresa resolveu comprar ações ou cotas de outra empresa num valor significativo, num percentual significativo. A gente vai tirar o dinheiro do caixa e vai registrar isso nos investimentos como participações em empresas controladas ou coligadas. Imobilizado. O que é o imobilizado? São todas as aquisições de bens que nós fizemos e que esses bens vão ser utilizados na nossa atividade principal, ou seja, o terreno da nossa empresa, as edificações da nossa empresa, os veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, computadores, periféricos, tudo aquilo que a gente usa em prol da atividade. Tudo isso vai para o imobilizado. Junto do imobilizado temos a depreciação, que representa o desgaste desses bens pela sua utilização ao longo da vida útil. E depois nós temos o grupo do ativo intangível. Ativo intangível são bens e direitos que nós pagamos por eles, fazem parte da nossa atividade, mas a gente não pode tocar. O exemplo mais clássico do ativo intangível são os softwares que nós compramos. Mas não é esse software que vem nos nossos computadores, tipo Windows, né? Não é esse. Esse, ele faz parte do equipamento. São softwares que eu posso trocar de máquina. Por exemplo, softwares de algum equipamento específico, né? Ah, eu comprei uma máquina que vai me produzir o produto X, mas a máquina é uma coisa e o software dela é outra. Por quê? Porque esse software sofre atualização, ou daqui a pouco a máquina continua, mas o software ele muda e eu tenho que adquirir de novo. E depois, estragou esse computador, bota esse software para outro computador, ele vai funcionar. Então, isso são intangíveis, são ativos intangíveis, são bens que nós pagamos, a gente usa na atividade, porém, a gente não pode tocar. Direito de exploração de alguma coisa, normalmente marca, ou as marcas e patentes que a gente faz o registro. Então, esses são os nossos ativos não circulantes. E os circulantes são aqueles bem conhecidos de vocês. Caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, os clientes ou duplicatas a receber, cheques a receber, estoques, impostos a recuperar de curto prazo, despesas do exercício seguinte, adiantamentos, e aí por aí vai. Praticamente essas são as contas que a gente vê figurar no nosso ativo circulante. O passivo circulante também tem esse sentido, de registrar daí tudo aquilo que a gente vai ter que pagar a curto prazo. Então, se o encerramento do nosso exercício social se dá a cada 12 meses, eu vou registrar no meu passivo circulante todas as minhas obrigações que eu preciso pagar até o encerramento desse novo exercício social, ou seja, nos próximos 12 meses. O que eu tenho no circulante? Normalmente, fornecedores, salários, impostos a recolher, empréstimos e financiamentos de curto prazo, parcelamentos tributários de curto prazo, provisão de férias, que agora está entrando tudo junto com
salários, né, obrigações salariais, e outras demais despesas de curto prazo. No passivo não circulante, nós temos normalmente fornecedores, quando eu compro a longo prazo dos próprios fornecedores, quando eles me financiam. Tem os empréstimos e financiamentos de longo prazo, tem os parcelamentos de longo prazo e, normalmente, as operações, as obrigações com empresas do mesmo grupo econômico, as partes relacionadas. E depois nós temos ainda o patrimônio líquido. Patrimônio líquido nada mais é do que a sobra do meu ativo menos o meu passivo. Porém, se divide em algumas contas e algumas outras eu já pedi para vocês ir estudando para a gente entender o funcionamento dessas contas. Normalmente, o patrimônio líquido se divide entre o capital social, as reservas de lucro e o lucro ou prejuízo acumulado. Normalmente, mas existem outras contas, né, que a gente pode encontrar no patrimônio líquido. Por exemplo, o ajuste de avaliação patrimonial. É uma situação diferente de reservas, não tem nada a ver com o lucro, tá? E outras coisas mais que vocês vão procurar lá. No DRE, praticamente o propósito da demonstração do resultado do exercício é apurar o resultado de um período. Se o período de encerramento das demonstrações contábeis é anual, o propósito do DRE é apurar o resultado desse ano. Quando acabou o ano, nós encerramos todas aquelas contas, vocês fazem aquela operação de zeramento que vocês aprenderam, que é o ARE, apuração do resultado do exercício, e transferem esse resultado lá para o grupo do patrimônio líquido, no passivo, na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Assim, o nosso total do ativo com o total do passivo vão ser iguais. Se a gente não transferir aquele lucro que vem lá do DRE para dentro do PL, ativo e passivo não vão fechar. Então, por isso o DRE ele é periódico, ele se encerra, vem para cá, se encerra, vem para cá. Dentro desse período nós temos, vamos registrar o quê? As receitas e despesas daquele período e os custos incorridos para gerar aquela receita também daquele período. No DRE, quando a gente fala demonstração do resultado do exercício, nós estamos falando que o resultado gerado naquele período é daquele período. Não é para trás, não é para frente, certo? Então, resultado do exercício, daquele exercício. Significa dizer o quê? Que nós não podemos registrar receitas passadas, que não foram registradas em outros exercícios por engano, por equívoco ou por fraude ou dolo naquele exercício, nem receitas futuras. Então, lembrado do ajuste a valor presente que eu expliquei para vocês, o efeito do ajuste a valor presente é justamente tirar lá do cliente que está no ativo e em contrapartida na receita, aqueles juros que eu vou receber ao longo de um determinado tempo. Eu não posso contabilizar já. Eu tenho que tirar ele do resultado e ir contabilizando à medida que ele vai acontecendo. Semelhante àquele caso do seguro que vocês aprenderam. Porém, o seguro é uma despesa. Vocês compram um seguro para o ano todo, vocês não lançam a despesa que pagaram agora toda lá no DRE. Vocês lançam lá no ativo e depois vão jogando uma parcelinha todo mês lá para o DRE da despesa. Isso vai mostrar que vocês estão apropriando as receitas e as despesas e os custos dentro daquele período, aquilo que é daquele período. Isso é respeitar o princípio da competência. Por quê? Competência significa registrar as despesas já consumidas naquele período e as receitas também incorridas que eu já transferi a propriedade para o meu cliente, que eu já tenho o direito de receber. Ah, mas eu não tenho o direito de receber ainda essa receita. Bom, então não deve estar na receita. Ah, essa despesa aqui eu paguei agora, mas eu só vou consumir isso ao longo de 2 anos. Então não posso lançar tudo na despesa. Não é assim com o estoque? Vocês compram mercadoria e lançam para o estoque, não lançam para o custo. Primeiro vocês lançam para o estoque. Depois vocês apuram o custo e baixam do estoque para o DRE. Isso é respeitar o princípio da competência. Vocês, se não tiveram aula ainda a respeito dos princípios contábeis,
sugiro que já vão dando uma lida sobre isso, né? E leiam bem sobre o princípio da competência, o princípio da prudência, o princípio da entidade, tá? Para poder entender, por que que eu lanço isso para despesa, por que que eu não lanço, o que que eu posso lançar, o que que eu não posso lançar, o que que é o ideal para minha empresa assumir como responsabilidade sobre essas receitas e despesas, para não misturar o que é da empresa, o que é de sócio, por exemplo. Essas coisas, os princípios tratam disso, mas principalmente da competência dos fatos. Esse princípio vocês não podem esquecer, princípio da competência. Se vocês esquecerem o funcionamento desse princípio da competência, vocês vão sempre fazer errado a contabilidade das empresas onde vocês trabalharem. Competência dos fatos não é no momento que eu recebo ou que eu pago. É no momento que eu tenho o direito ou eu assumo uma despesa. Então, assim, vendi para um cliente para receber com 30, 60 e 90 dias, eu vou debitar o cliente a receber e vou creditar a receita. Beleza, eu já tenho o direito de receber. É nesse momento que eu contabilizo. Eu não vou contabilizar a receita daqui 30, 60 e 90 dias no dia que eu recebo do cliente. A mesma coisa, uma despesa que eu contratei, vamos supor, um serviço. Contratei um serviço e foi executado agora. Eu vou pagar ele daqui 30, 60 e 90 dias. Beleza? Não tem problema. O pagamento é uma coisa. Agora, eu já assumi a despesa agora. Então, ela tem que ir agora para o resultado. Debito a despesa, credito contas a pagar. E depois, quando eu for pagar, só credito o caixa e debito o passivo. E pronto. Mas a despesa foi incorrida nesse momento. Ela foi consumida nesse momento. Isso é o princípio da competência. Mas voltando para a nossa aula de hoje. O propósito da nossa aula de hoje é começar a desenvolver os exercícios sobre a estrutura dessas demonstrações. Aquele material que eu deixei para vocês também na aula virtual, vocês já podem dando uma olhada nele, tá? Aqueles exercícios, mas a gente vai desenvolvendo e corrigindo aqui em sala de aula. Em sala de aula não, né? Na nossa aula remota. Hoje, eu gostaria só de iniciar eles com vocês e deixar vocês pensando e elaborando esses exercícios. Eu não gostaria de já fazer eles para vocês, mas a gente pode ir discutindo algumas coisas, tá? Mas eu gostaria que vocês pensassem como fazer, não simplesmente esperar por mim para, o Assis vai corrigir e depois eu pego pronto. Não. Vamos tentar fazer, vocês pensem, tentem montar da melhor maneira possível, tá? Mesmo que não tenham certeza de como fazer, se tá certo, não tá certo, não se importem tanto com isso, mas tentem fazer. Vou estar à disposição de vocês, depois se quiserem me mandar o WhatsApp, a gente ir conversando, eu vou explicando, mas eu gostaria do empenho de vocês nesse primeiro momento, tá? Então vamos lá para os exercícios, vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí vocês só me digam se estão vendo, se não estão vendo, tá? Só deixa eu fazer um ajuste aqui na chamada. Eu vi que chegou um pessoal aí que eu não tinha marcado. Bruno Schlickman chegou. Deixa eu ver aqui. Caroline Martins chegou. Quem mais chegou aqui que eu não tinha marcado ainda? Giovana chegou? Giovana não. João Vitor chegou? Não. Também não. Catherine A chegou? Giovana pediu para avisar que ela não está conseguindo entrar, mas ela está tentando lá. Tá algum problema? Praticamente todos conseguiram aqui. Tem mais alguém? Você já fez a chamada, Cis, ou ainda não? Não, a tua presença eu vou deixar só pro final, né, Gabriel? Pra te ficar aí até as 10. Tá bom. Tá bom? Eu já tô ficando independente da hora que você vai chamar. Tá, a Giovana, daí vamos ver depois se ela consegue. Deixa eu ver mais quem chegou aqui que eu não tinha marcado. Marcos Vinícius chegou, né? Maria Eduarda chegou? Sim. O Marcos, Maria Eduarda não, né? Maria Eduarda não, Matheus também não. Murilo chegou. Rafael chegou? Não. Rafael ainda não.
Então tá, vamos continuando. O pessoal vai tentando acessar ali. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os exercícios. Apareceu aí? Sim, apareceu. Apareceu? Então tá. Aqui, ó, a questão 1, 2, 3, 4, 5, não precisamos discutir elas agora. A questão é só uma questão, coisa teórica, bem simples, tá? Para vocês só fazerem algumas observações. Alguma coisa assim, bem provável vocês ouviram só nas primeiras aulas lá do curso e tal, mas que são coisas que precisam estar acompanhando vocês ao longo aí das suas vidas profissionais, que nunca mais vocês vão esquecer, certo? Deixamos para depois. Vamos direto para o operacional da coisa. Então, nós temos aqui, por exemplo, questão 6. Qual é o propósito disso aqui? Ali diz o seguinte: considerando os dados a seguir, referentes ao mês de dezembro de 2015, apure o resultado de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Então, o que está dizendo ali? Referente ao mês de dezembro de 2015, apure o resultado, lucro ou prejuízo, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Então, o princípio principal, né, sendo redundante, que a gente falou, é o princípio da competência. O que é a competência, como eu expliquei para vocês? Nós vamos registrar as receitas no momento que a gente tiver o direito de receber essas receitas, ou no momento que a gente transfere essa propriedade ao cliente, olha, já posso receber. Então, eu vou contabilizar a receita. E eu vou contabilizar a despesa no momento em que eu assumi essa obrigação, que eu consumi esse serviço, por exemplo. Não é no momento que eu pago. Então, nós temos aqui algumas sentenças aqui, né, dizendo algumas coisas, e daí a gente vai pensar o seguinte: isso deve compor o meu resultado de dezembro de 2015 ou não? Então, deixa eu só copiar isso aqui, e eu vou levar lá para o Excel, que daí o Excel facilita a nossa vida. E aí eu já compartilho o Excel para vocês. Então, gente, só lembrando vocês, se cair aí nosso contato, a gente acessa outro link. Esse eu até botei com mais tempo para ver se não dá problema. Mas qualquer coisa, nós temos outro link. Ó, acabou de aparecer na minha tela aqui. Estão vendo o Excel aí? Sim. Sim? Estão todos aí? Não tem ninguém congelado aí? Tem umas imagens aqui que parece que o pessoal tá... Beleza. Ninguém se manifestou, tá tudo ok. O propósito é apurar o resultado do ano de dezembro de 2015. Então, nós temos ali. Vamos separar as receitas e as despesas. As 3 primeiras linhas falam de despesas e as 3 últimas linhas falam de receita. Então, vamos lá. Receitas. Receita de dezembro de 2015, recebida em janeiro de 2016, no valor de R$ 27,00. Para a gente apurar o resultado do mês de dezembro, vocês entendem que essa despesa, essa receita de dezembro, que eu recebi só em janeiro, deve compor o meu resultado de dezembro? Sim, deve.
Deve, por quê? Porque é o negócio da competência lá. Tu registra no ato do... Isso aí. Ou seja, receita de dezembro recebida em janeiro. Normalmente funciona assim. Eu vendo para receber depois. Eu vendi, transferi a propriedade para o meu cliente e gerei o direito de receber, eu tenho que contabilizar. Não vai acontecer só no momento que eu recebo. Então, receita do mês de dezembro recebida em janeiro faz parte do meu DRE, certo? Então, esse 27 vai compor as nossas receitas. Agora, receita do mês de janeiro de 2016 recebida em dezembro de 2015. Faz parte do meu resultado de dezembro? Acho que não. Ou faz, mas aí vai ter que abrir lá outra conta de algum outro nome. Talvez, não sei. Por que acha que não? Por que acha que não? Pode falar. Porque, tipo, tu vai receber em dezembro de 2015. Isso. Mas aí alguma coisa vai ter que estar lançado lá. E depois em janeiro tu mata ele ali, no caso. Ou não, tá errado. Ó, mas nós estamos Que estamos precisa falando estar em do DRE. 2015. Oi, quem falou? Acho que precisa constar em 2015, porque acho que uma vez a gente fez um exercício que constava adiantamento a clientes, uma coisa assim. Tipo, esse dinheiro já é da empresa, por mais que ela não tenha prestado serviço ainda. Então, na verdade, se a gente observar aqui, ó, tá escrito: receita de janeiro de 2016 recebida em dezembro. A receita, eu já estou dizendo que não é de dezembro, não é do mês a receita. Eu só recebi antes da hora, certo? Quando eu recebo antes da hora, é bem isso que você falou. É um adiantamento de clientes. Então, que lançamento eu faço quando eu recebo antes da hora? Eu debito caixa ou bancos pela entrada do dinheiro e credito um passivo adiantamento de clientes. Eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa com esse cliente. Ou entregar a mercadoria ou devolver o dinheiro, certo? Então, nesse momento, eu não vendi nada para ele, eu só recebi antes da hora, só recebi antecipado. Então, debitam caixa bancos e creditam um adiantamento de cliente no passivo, porque eu tenho uma obrigação com ele. Mas a receita não aconteceu, porque eu não vendi nada para ele, não transferi nada. Eu só recebi antecipado. Então, receitas de janeiro recebidas em dezembro não fazem parte do resultado do exercício, do resultado de dezembro de 2015. Então, essa aqui não, certo? Então, esses R$ 63 não entra no DRE. Ele entra no nosso balanço, nós temos que registrar isso, mas não faz parte do lucro ou do prejuízo do exercício, porque não tem receita envolvida. É só um adiantamento. Agora, receita de dezembro de 2015 recebida em dezembro de 2015. Sim, esse aí tu registra como receita. Recebeu em dezembro e... Recebeu em dezembro e registrou em dezembro, na verdade. Na verdade, registrou em dezembro e recebeu em dezembro, né? É. Então, Isso. gente, sempre vocês têm que pensar primeiro no registro, depois o recebimento. O recebimento, sempre que ele vir antes do registro ou da geração, ele é um adiantamento. Então, aqui, receita de dezembro recebida em dezembro. Olha, vendi à vista. Debito caixa, credito receita. Faz parte do mês de dezembro. Então, compõe o resultado do exercício, certo? Esse caso aqui, receita de dezembro, recebi em janeiro. Receber é outra história. Ativo e passivo, como eu expliquei para vocês, eles são saldos contínuos. Quando a gente chega lá em 31 de dezembro, a gente não zera o saldo de caixa e começa tudo de novo. Na verdade, o saldo que ficou num ano, ele é o inicial para o ano seguinte. Sempre vai fazendo assim com ativo e passivo. Ativo e passivo de uma empresa só vai acabar
quando a empresa disse, ó, vamos parar as atividades. Zera tudo, devolve para o sócio o que sobrou e pronto. Só assim vai acabar ativo e passivo. Agora, DRE e todas as outras demonstrações contábeis, elas zeram no final de cada ano e começa de novo. Então, receita do mês de dezembro recebida em janeiro, a receita foi para o DRE. Creditei o DRE de dezembro e debitei clientes a receber. O que aconteceu em janeiro? Em janeiro, eu debitei o caixa e creditei o cliente. Foi isso que eu fiz. O recebimento aconteceu no exercício seguinte. Agora, a transferência de propriedade do bem e o direito de receber isso foi gerado em dezembro. Então, faz parte do resultado de dezembro. Aqui, receita de dezembro recebida em dezembro. Significa que aquilo que eu vendi, transferi a propriedade, tive o direito de receber, eu já recebi. Então, aqui aconteceu dois fatos. Debitei cliente, creditei a receita e depois, dentro do próprio mês, debitei caixa, creditei cliente. Tá? Então, isso faz parte do resultado. Agora, vamos para as despesas. As despesas, eu sempre vou reconhecer no Professor. DRE... Oi. Oi. Quem chamou? Rafael. Professor, eu entrei só agora. Eu não peguei esse exercício da tela 6 ali, eu não peguei. Eu não Essa fiz... 6 o professor podia explicar de volta, as outras ali é tranquilo. Qual? As 6, as outras ali também não peguei, mas as outras ali é fácil, né? Mas Só outras... das 6 ali o professor podia explicar de volta. Então, as outras a gente eu não expliquei para vocês. Isso ali vocês só vão ler e responder. Eu comecei pela 6. Onde é que tu perdeu a 6? Eu já peguei aqui no final, quando o professor já estava explicando a última ali. Não peguei o começo, nada. Então, deixa eu terminar de explicar as despesas e depois eu volto na receita, certo? Presta atenção nas despesas, que a receita tem uma explicação bem semelhante, só que a despesa é despesa e receita, uma soma, outra diminui, né? Presta atenção na despesa e depois eu volto na receita para te explicar. Então, o propósito das nossas despesas aqui também é registrar em dezembro de 2015 aquelas despesas que fazem parte do mês de dezembro de 2015. Não registrar despesa antes e nem despesa depois, respeitando o princípio da competência. Então, nós temos aqui, primeira observação da despesa. Despesa de dezembro de 2015 paga em janeiro de 2016. Faz parte do DRE de dezembro de 2015? Essa despesa vai compor o lucro ou prejuízo de dezembro de 2015? Sim, vai. Ela foi. Vai. Por quê? Eu assumi essa despesa em dezembro. Eu assumi ela. É uma despesa do ano de 2015. Onde que foi registrado? Exatamente. Ela incorreu no ano de 2015. Apesar de eu pagar em 2016, é outro evento. O momento que eu assumo